Eu já te convido para você aprender a preparar um bolinho, gente, de fubá cremoso. Porque o que que vai acontecer? Esse bolinho vai ser aquele que você vai tirar, assim, tá com uma visita em casa, aí você tira um bolo do forno de uma hora para outra, a visita vai dizer, poxa, mas você é rápida de fazer bolo, hein? É tão bom, né, quando sai um bolinho quentinho, que perfuma a sua casa. Parece que ele é um aconchego para a alma da gente, eu acho. Às vezes chega uma amiga com problema, aí você vai lá, tira um bolinho quentinho, mais um cafezinho. Tem um carinho melhor do que esse, tem uma gentileza, já que a gente falou aí de gentileza, melhor do que essa. Para aquela pessoa que você tem um carinho especial, tem não, né? Até mesmo para os filhos, para sua família. Então vamos preparar esse bolo de fubá cremoso? A gente só vai precisar do liquidificador, isso mesmo. E não vai precisar também daquela lata de milho ou espiga de milho, nada disso. Super simples. Preste atenção que eu vou te passar agora os ingredientes, tá? Ingredientes na sua telinha do nosso bolo ultra rápido de fubá cremoso. Anota aí, te prepara para você ou anotar ou tirar foto, tá? Que a gente já vai colocar aqui o que é, minha diretora. Vamos lá então? Vamos passar os ingredientes? Podemos, tá aí, ó. Bolo de fubá de liquidificador. Você vai precisar de 2 copos de açúcar, 1 copo de fubá, 3 ovos, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de margarina, 3 copos de leite, aí é o leite líquido, tá? 50 gramas de queijo ralado, que é um pacotinho, e 1 colher de fermento. Só isso, uma colherinha. Aí você já sabe, você de casa, né? Essa colher pode ser a medida da tampa do fermento ou 1 colher de sopa. Agora vem pra cá. Vem pra cá que você viu que tá simples. Mica, me diz uma coisa, tá falando fubá. E aí a gente utiliza muito, né, na nossa culinária, o flocão. Fubá, gente, é esse que é bem fininho. É só o pozinho, tá vendo? De milho. A gente usa mais para fazer broa de milho. E esse é o segredo desse bolo. Você utilizando o fubá, ele vai ficar aquele bolinho que fica assim no meio, molinho, com aquela aparência mais de pudim, e aí você vai decidir aqui na hora de bater como você quer, mais cremoso ou menos cremoso. Um pacote de fubá você pode comprar o pequeno, que é de meio quilo, tá bom? Tá maravilhoso, não tá? Não precisa nem comprar um pacotão grande. Você compra só a quantidade que você vai utilizar ali para fazer 2 bolos. E na hora de medir, você viu que a gente falou 1 copo? Mica, que tamanho é esse copo? Não tem problema. Se você quiser medir na xícara que você tem em casa, pode medir também. O importante é que o mesmo objeto que você vai utilizar para medir o fubá seja o mesmo que você vai utilizar para medir o açúcar e para medir o leite. Combinado assim? Combinado, porque esses copos são aqueles copos que você tem de requeijão, que é um pouquinho mais alto, não é aquele pequenininho não, aquele mais alto que vem de vidro. Então, combinado, é mais ou menos 300 ml aquele copo, entre 270 e 300 ml. Combinou? Combinado, né? Então vamos começar aqui batendo os líquidos no liquidificador. Bolo de fubá cremoso de liquidificador. Ovo, gema e claro, tudo junto, sem trabalho mesmo, porque a gente não quer te dar trabalho não, aqui a gente gosta bem facinho para você de casa. E aí vou bater já com um pouco de leite, tá? Dá uma mexida nesse ovo já e vou colocar nossa manteiguinha também. Você percebeu que vai pouca manteiga? Tem gente que faz também bolo de liquidificador sempre com óleo. Esse fica mais saboroso, essa manteiguinha vai te dar um sabor no teu bolo que você não imagina. Aqui, ó. Vou bater um pouquinho. Para desmanchar ali a gema. Misturar com as claras e prontinho. Já posso ir acrescentando os meus ingredientes aqui. Vamos lá, o açúcar. E o açúcar nem precisa ser o açúcar refinado, porque vai bater mesmo, vai ficar tudo fininho aqui, não tem problema nenhum. Se você gostar menos doce, pode utilizar menos açúcar. E aí fica a dica também, se por acaso você tem alguém em casa que não pode consumir açúcar, você pode, assim, nesse momento aqui, acrescentar o seu adoçante, desde que seja um adoçante de forno e fogão, tá? Não pode ser aquele adoçante líquido, não. Prontinho. Dá mais uma batidinha. Misturar esse açúcar. E preparar tudo para receber, no caso agora, um pouquinho de farinha de trigo, que eu tenho aqui, ó. Para que essa farinha de trigo? Ela vai permitir que o bolo fique em alguns lugares assim mais sequinho e forme no fundo aquela parte mais molinha, tá? Prontinho. E aí é só ir misturando. E tem um queijinho ralado também, né, para dar aquela quebrar o gosto do sal. Mica, posso acrescentar, se eu quiser, nesse bolo, ao invés do queijo ralado, o coco ralado? Pode.
Essa é uma receita que depois você vai adaptando com o que você gosta. E vou te contar até uma coisa, se você quiser, na hora de ir já para o forno, incrementar mais ainda, você pode acrescentar, vamos supor, pega ali 3 castanhas do Pará, uma castanha que você tem em casa, aí você corta assim, como se fosse em pedacinhos. Coloca dentro para você experimentar. Vai mudar completamente, cada dia você vai ter um bolo diferente. Ó, vou colocar primeiro o fubá. Vou dar uma batida, deixar misturar bem, tá? E aí depois, eu já venho com a farinha de trigo e com o queijo ralado. Porque eu não quero que fique um pedacinho de queijo. Se eu quiser que fique o pedacinho do queijo ralado, eu posso também colocar por último e só misturar. É isso que eu faria, no caso, se eu estivesse fazendo com coco ralado. Não bateria, porque eu gosto de sentir os pedacinhos. Ó, misturei aqui. Colocar a farinha de trigo e vou colocar o queijo ralado porque eu não quero provar os pedacinhos desse aqui. Eu quero só que tenha aquele salzinho, aquela quebra no doce, que fica super saboroso. Vou bater. E aí talvez você diga, Mica, eu tô achando que tá muito líquido. Ele precisa ser uma massa mais líquida. Por que que ele precisa? Para que quando ele vá para o forno, ele exatamente pareça que sentou, entendeu? Fica uma parte mais líquida, que vai ficar o molinho, né? O cremoso, e a parte mais durinha, mais firme, que vai te dar a sustentação do seu bolo. Ó, deixa eu ver se não tem nada aqui que possa impedir de bater, né? O restante aqui de farinha de trigo, de tudo, mais um pouquinho do leite só, tá aí os 3 copos. Que eu coloquei um pouquinho a mais e já posso misturar o meu fermento. Vai ser minha última batida com o fermento, porque como ele fica líquido, eu preciso dar essa batidinha, tá? Eu não posso mexer fora, porque eu vou sentir dificuldade de dissolver o fermento. Ó, dei uma leve batida, já posso parar. Prontinho. Agora eu vou fazer o quê? Já vou passar para a forma. Gente, é muito simples, é muito rápido e é muito fácil para você de casa. Tá aqui a minha forma. O que que eu fiz? Untei com manteiga e passei uma farinha de trigo só no fundo, ok? Deixa eu desligar aqui, tirar o meu liquidificador, ver se está desligadinho mesmo. E aí ele já vai para o forno. Super simples e você vai precisar de 40 minutos no forno. Mas aí você fica de olho, tá? Quando ele ficar bem bronzeado em cima, você já enfia o palitinho. Aí você não esquece que ele não pode sair completamente limpo. Ele tem que sair não melado o palito, mas você percebe que o palito tá mais úmido, porque esse é um bolo de fubá cremoso, né, meu povo? Ele não cresce muito, tá? Mas fica saborosíssimo. No ponto de você comer tomando aquele cafezinho. Vamos pro forno então, esperou 40 minutinhos, já chega o momento de você provar essa delícia. Agora te prepara que a gente tem receita na tela do Magazine. Vamos lá, bolo de fubá de liquidificador, você vai precisar de 2 copos de açúcar, 1 copo de fubá, 3 ovos, 3 colheres de farinha de trigo, 1 colher de sopa de margarina, 3 copos de leite, 50 gramas de queijo ralado e 1 colher de fermento. Só isso, bateu tudo no liquidificador, pode levar para o forno 40 minutinhos, já está pronto, tá? Nosso está no forno e a gente tem um aqui para te mostrar. Olha, esse daqui a gente ainda deixou assim, ó, com um coquinho ralado por cima. Lembra que eu te falei que pode usar o coco ralado? O nosso aqui não tem coco ralado dentro, mas tem por cima. Vou pegar um grandão, bonitão, para você ver aqui como é que fica no meio. Ó, que eu te falei. Aí é o seguinte, olha só como fica quase parecendo assim uma pamonha. Eu vou virar para cá. No meio. Opa, opa, opa. Tá aqui o nosso bolinho. Aí é a situação de você deixar mais no forno ou menos no forno, dependendo de como cremoso você quer que ele fique, tá bom? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Com um cafezinho, me diz, prepara agora à tarde na sua casa.